Nós estamos na série 2 dias antes da cruz, como já é do conhecimento de todos. E já vimos esses últimos 2 dias mais importantes de toda a Bíblia. Eu te falei desde o princípio que isso passam de 100 pregações, sem repetição alguma, obviamente. E você está vendo que é isso mesmo, eles são muito ricos. Os ensinamentos e o personagem com poucos acontecimentos. Nos últimos 2 dias que o Senhor Jesus ficou na terra antes de chegar na cruz, você está vendo quanta coisa temos para aprender, não só sobre as parábolas que já vimos algumas, como o personagem Pedro. Nós não estamos aqui denegrindo o nosso pai espiritual, que inaugurou para nós o paraíso da Igreja de Cristo, a quem foi dada a chave de fazer a inauguração. Nós estamos estudando de perto o personagem Pedro, que errou, pecou, negou. Só o personagem que Jesus, o Senhor, montou para a gente. Você está vendo isso comigo? Nós já até agora tivemos 7 pregações de Pedro sobre a negação de Pedro. Hoje é a 8ª. Nas pregações 2 dias antes da cruz, hoje nós estamos na pregação 55. E hoje eu vou te trazer coisas novas que não foram ditas até agora. Continuação do que já falamos no domingo passado, sobre Pedro que trocou de imagem. Então, subtema hoje, para essa pregação, porque Pedro negou, eu te daria 2 visões dentro do que Deus me deu. Diga isso, 2 visões dentro do que Deus me deu. É coisa nova. Queridos, nós vamos ver hoje que dentro do que Deus preparou para Pedro, nós vamos ver que ele dentro teve 2 visões. Vamos começando lembrando de Adão. O que aconteceu com Adão, nós vemos com o filho pródigo, nós vemos o que aconteceu no céu com o maldito do diabo, que está preso há 2018 anos debaixo dos seus pés lá no inferno. Nós vamos vendo isso. Adão se confrontou dentro do que Deus lhe deu dentro. Adão, desfrute, coma à vontade, beba da água pura que tem aqui, explore a terra, nomeie os animais. Por que Deus mandou Adão nomear os animais? Porque os animais foram dados para Adão. Eles estavam no jardim para fazer companhia para Adão. Adão não nasceu apenas para viver e respirar. Ele nasceu com chamado. Adão, você tem chamado e responsabilidade. Se a terra do jardim do Éden que eu te coloquei, você não cuidar dela, ela vai virar um caos, tua comida acaba e os animais morrem. Tudo depende de você. Por isso que você que dá um nome aos animais, eles são teus. Mas dentro do que Deus lhe deu, ele olhava no centro do jardim, tinha uma visão e outra visão. Nós vamos ver que é visão: árvore do bem, árvore do mal. Tanto é que Eva, ao escolher comer dentro do que Deus lhes deu, ao escolher a visão do mal, ela literalmente escolheu uma visão, que é aquela árvore. Tanto é, em Gênesis, vamos começar lendo capítulo 3, 1 a 5, o diabo chegou e falou: vocês estão vivendo uma visão dentro do que Deus deu, eu vou apresentar uma outra agora. Leia. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocarei nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.
se abrirão os seus olhos. Há uma nova visão que eu estou projetando aqui. Se vocês aderirem a esta visão, dentro do que Deus deu para vocês, olha a pachorra, olha a pouca vergonha do cenário, olha a impetulância da proposta, dentro do que Deus deu para vocês, do chamado que Ele tem para vocês. Vocês continuam desfrutando do chamado dele, do que Ele deu, mas agora vocês vão ter a sua própria visão, vão obedecer sua visão, vão explorar sua visão, e sem limites. Acabam os limites, fiquem à vontade, dentro do que Deus lhes deu. Vão se abrir seus olhos, tem uma nova visão. A questão é de visão mesmo. E no versículo 6, vendo, leia lá. Verso 6: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, uma nova visão ela adotou, e o maridinho que estava louco também para conhecer a visão, teve a visão. Parabéns. Só que o que eles achavam, e está aí o grande alerta, porque nós ainda vamos chegar em Pedro outra vez. O que eles achavam, que aquilo que Deus deu nunca seria tirado. Aquele terreno maravilhoso no qual estão, todo mundo diga, acostumados. Está aí o problema, se acostumou. Porque eu já te adianto aqui a finalização da pregação. Se o Senhor Jesus fosse para a cruz 2 meses depois, e viessem as tentações, Pedro não teria negado. Eu estou hoje te alertando que o problema com Pedro, ele se acostumou e foi surpreendido com visões novas. Satanás não falou para Adão e Eva que aquilo que eles já estavam acostumados de sobra a viver, eles achavam que iam pegar uma nova visão, vive folgado, apronte meu eoma, ache lá uma igreja, não que exista, mas ache uma igreja que te fala, apronta meu eoma, que uma vez salvo você vai para o céu e acabou, como se Jesus fosse um porco mesmo. Eles achavam que iam continuar vivendo naquele jardim que a vida inteira viveram. A igreja, eu tenho que dizer outra palavra aqui, gratuitamente. Porque eles nasceram em Deus, toda aquela prosperidade, todas aquelas promessas, todo aquele conforto, aquela proteção foi dado gratuitamente. Porque você se converteu, você já foi abençoado com toda sorte de bênção celestial. Porque você se converteu, Deus já te chamou com um predestinado, um destino antecipado para ser uma pessoa gloriosa, receber avivamento como teu Jesus, para que Ele seja primogênito glorioso com você. Tudo te veio de grátis. E o crente Pedro recebeu de grátis, porque ele aderiu a Jesus, recebeu promessas, recebeu visão, recebeu tudo. Esses aqui receberam uma visão. Satanás falou, dentro disso que Deus deu, implante agora a sua, viva à vontade, apronte 1001, negue o chamado, faça do seu jeito. Mas eles não esperavam pela resposta final. O Senhor Jesus não brincou quando falou que não está me ajudando, de verdade já está me atrapalhando, que não é comigo. Ele já aderiu ao meu inimigo, já faz parte do exército do meu inimigo, já é meu inimigo. Que não está ajuntando as pessoas para virem até mim, já está fazendo ao contrário, está pegando o que é meu, empurrando para fora, empurrando as pessoas para fora. Aconteceu com Pedro, aconteceu com esses aqui. Porque a resposta, no capítulo 3, versículos 16 a 19, veja a resposta. Gênesis 3, a partir do verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa,
Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. No original, quando fala multiplicarei tuas dores, no original é um verbo permissivo. Eu vou permitir. É como assim, eu vinha te protegendo até aqui, mas agora que eu vou tirar na mão, você vai conhecer a lei do cão para se multiplicar. Você não vê Deus falando, eu amaldiçoo a terra. Ele está dizendo, ela já se tornou maldita. Se prepare para a lei do cão agora. Deus tinha dito para Adão, se você comer dessa árvore, você morre, Adão. Leia capítulo 5 de Gênesis, versículo 5. Queridos, apesar de Adão ter vivido 930 intermináveis anos, depois de ter aprontado e sido jogado fora, leia o que diz aqui. Gênesis capítulo 5, verso 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. Ponto, vírgula, que mais? E morreu. A Bíblia diz, e morreu. A Bíblia diz, eu estou velando sobre o que Deus diz, e o que Deus diz não é brincadeira, Ele vai se cumprir. Adão nunca morreria na vida, não saberia o que é envelhecimento. Agora que aderiu à sua visão e morreu, o que Deus tinha falado, mesmo que seja intermináveis 930 anos depois, e morreu. Queridos, a proposta de Satanás para nós, e o que foi apresentado a Pedro, e Pedro não vigiou, dentro do que Deus está te dando, implante uma visão, viva sem limites, sem regras. Vai lá, apronta mil e uma por aí, depois você faz a ceia, pede perdão e está tudo bem. Negue o chamado. Para quê? Para que ficar com restrições? Você fica aí servindo a Deus com restrições, ter que obedecer outros servos de Deus dizendo que Ele é seu pai, sua mãe espiritual, ter que obedecer uma visão, sem restrições. Monte aí sua marmita no YouTube, vai lá, procura 15 pregações de 15 pregadores diferentes, escute o que te agrada, faz uma salada, uma miscelânea disso aqui, até você ir para o inferno. Parabéns, você conseguiu arrumar comichão para seu ouvido. A sua visão dentro do que Deus te deu não funciona. O que era de Deus, todo mundo diga, virou caos. O que ia ser de Deus quando Adão conhecesse Eva, havia um tempo determinado por Deus para que Adão conhecesse a parte sexual e começasse a fazer filhos. O diabo antecipou isso. O que era para ser tão lindo se tornou uma droga na vida de Adão. O primogênito se tornaria o assassino, ou melhor, morreria de graça. Queridos, isso é figura do filho pródigo. Ele chega para o pai e diz, eu estou tendo uma nova visão. Tudo é puro. Um pai puro, um irmão primogênito puro, o irmão menor, dentro do que o pai proporcionou, ele agora tem uma nova visão, uma nova imagem entrou na frente dele, igual a de Adão. A parábola do pródigo me lembra de Adão. E aí ele chega para o pai e diz, me dá o que é meu. Olha a pachorra da proposta, olha a indigna proposta, olha a impetulância da proposta. Ele não é um cara que foi contratado para salvar a fazenda na parábola e levantou ela, e com a colheita que ele trouxe, ele tem uma parte que lhe cabe. Ele chega e diz, eu tenho uma nova visão, mas eu tenho que implantar ela dentro de tudo que você já me deu, que me é meu, só porque eu nasci aqui. Ele não tinha nada daquilo porque ele era um grande diretor que salvou a fazenda. Ele era porque nasceu, se converteu em Cristo, já recebeu tudo. E ele quis implantar a nova visão dele em cima do que Deus deu gratuitamente. Ele achou que ia funcionar, mas quem comigo não ajunta, que não me serve. Filho da casa firme que não querem crer que eu estou voltando, eu vou liberar um avivamento jamais visto, vai me atrapalhar muito, vai ser mais um crente que está de brincadeira, empurrando gente para fora, quando podia me trazer milhares para dentro. Quem dá glória a Deus aqui? Por isso que eu te falo, 2 dias antes da cruz, não é pregação que enche a igreja, é pregação que põe você no céu, que implanta em você espírito de salvos de verdade.
Aí ele pegou o que era de Deus e tornou um caos, porque diz que aquilo foi gasto com prostitutas na bebedeira, com ladrões, com orgias, virou pó. Quem comigo não ajunta não quer obedecer meu chamado, trabalhar na minha fazenda e desfrutar de tudo gratuitamente, com um futuro melhor, vai espalhar, vai se tornar meu inimigo, vai engordar Satanás. Mas pastor, tem uns céticos filhos do diabo, que até dizem, nota-se como Deus é ruim, né? Ele faz o jardim e já colocou a árvore do mal para derrubar o coitado de Adão. Não, queridos, não foi por isso que a árvore do mal estava lá. Só que não lê Bíblia que falaria uma idiotice dessa. Porque também Deus fez o céu puro e perfeito. E um desgraçado do diabo surgiu com uma nova visão. E falando dele, Deus diz em Ezequiel, diz assim, veja, em Isaías, você era perfeito, você foi formado da mais pura semente, até que se achou uma nova visão em ti, uma impureza, iniquidade. E o diabo se levantou dentro do que Deus criou, desfrutando do que Deus deu, falou, aqui eu tenho uma nova visão. Para que você viu a Deus? Eu tenho algo sem limites, eu vou aprontar do meu jeito, eu vou viver o evangelho como eu entendo, e eu não vou servir a Deus, e no fim tudo vai dar certo. Queridos, não deu certo. O imbecil, ele ainda quando estava com Adão, ele ainda estava de pé. A Bíblia diz que ele cuidava o jardim do Éden. Esse perfeito idiota foi expulso do céu, como Adão, como o filho pródigo. Tudo que lhe foi dado agora é para sua ruína. Tudo que era para ser usado para a glória de Deus, agora está sendo usado para engordar um inferno que está em chamas, onde o diabo já está lá. Queridos, Pedro conhecia esses trajetos bíblicos, mas ele não atentou na hora da tentação, não prestou atenção. Já vou chegar nele com mais detalhes. Você lembra de um caso de Sansão que se acostumou, todo mundo diga, se acostumou a viver com a beleza, prosperidade, glória que Deus lhe tinha dado. Todo mundo lembra que Sansão não foi alguém que conquistou o chamado e aquela glória, é de nascimento. Está nascendo, Deus falou, por ele nascer aqui, foi escolhido para ser nazireu. Mãe e pai, eu estou abençoando vocês, eu abro madre, eu dou um Sansão, encho de poder. Ele, como muito crente por aí que está de brincadeira de evangelho, que a maior visão que ele tem é abrir uma oficina mecânica que vai atender 5 estados num dia. Essa é a maior gloriosa visão que ele tem. Não estou dizendo que seja errado ter muita prosperidade lá fora, mas quando a visão em Deus é só essa, o sangue de Jesus tem poder, aí Mamon que vai ter que cumprir essa visão, chamado Lúcifer, Satanás lá fora. Aí você tem um Sansão que recebeu de nascimento, ele aceitou Jesus e foi abençoado com o Espírito Santo da promessa, com o poder de Deus. Ele se acostumou. Ele foi procurar uma prostituta porque ele tinha dinheiro para gastar com uma prostituta que Deus lhe deu de graça por ele ter nascido onde está. Então agora ele chega e ele começa a brincar, porque ele agora está com uma nova visão. Deus tinha falado, na visão que eu tenho existem limites, mas Sansão, se você me servir, assim que você sair deste mundo, você não tem noção da glória que está preparada para a tua vida. Você não tem noção das moradas celestiais que vão ser inauguradas em Jesus Cristo. Você não tem noção. Mas o diabo lhe trouxe uma nova visão. Ele olhou e falou, não, mas eu tenho uma lá dos filisteus, que exatamente eram os inimigos que ele devia destruir, manter na linha. Eu tenho lá, vou viver a minha visão dentro do que Deus me deu. Não funciona, o serve Satanás ou me serve, Jesus disse. E ele vai. E agora ele tem uma Dalila, uma sedutora, uma mulher que sabe falar, sabe explorar o lado frágil dele. E ela começa dizendo, me dá o bote da morte, o bote fatal. Você ainda não me deu. Satanás fez com Adão, fez com Sansão. Funcionou.
Porque encontrou crente que não está esperando Jesus que já está voltando, que o mundo já está acabando e o avivamento vai chegar. Está de brincadeira, só está preocupado como vai ficar muito rico. Está preocupado em só ouvir uma pregação que vai encher o bolso dele de dinheiro. Ele encontrou um Sansão pronto para uma nova visão. E aí Sansão entra e ela fala: eu quero destruir tua vida, eu tenho uma nova visão para você. E ele começa a brincar. Quando chega o golpe fatal, quando ele entrega o veneno que o mata, você vai notar uma frase. Ele diz: se você cortar o meu cabelo, que representa em Cantares a descendência, o cabelo não pode ser cortado, a descendência não pode ser cortada, ela só cresce. Se você cortar a minha descendência, eu paro lá na boca do dragão. Satanás me abocanha. O Espírito Santo, com certeza algo vai acontecer de ruim. Mas você vê que mesmo no bote fatal, ele ainda está contando com aquilo que está acostumado. Está aí o problema que Pedro não vigiou. E aí você vê um Sansão em Juízes capítulo 16, 16 a 20. Juízes 16, 16. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Uma angústia até a morte. Ali Deus estava dizendo: sai daí, volta para o lugar onde eu te plantei e me serve como eu te plantei. Quantos querem servir a Deus de verdade? Levante a sua mão aqui. Veja como não há lugar para brincadeira, nem para se distrair. Quantos dão glória a Deus aqui? Em vez de ele nesta hora sair correndo, retomar sua visão em Deus. Jesus está voltando, o avivamento está na porta, e eu vou arrebentar. E daqui vou subir nas carruagens e vou entrar nas moradas celestiais. E na porta do céu vai estar Jesus me chorando, me abraçando, dizendo: lutamos muito na terra para hoje você chegar aqui. Dá glória a Deus bem forte, igreja. Aonde lá no céu toda tribo, língua, povo, todo tipo de raças, roupas, você vê culturas, mas tem uma roupa que é padrão para aqueles que agora vamos comer na mesa com Jesus. Abraão sentado numa ponta, Jesus na outra, e eu vou ver eles, vou comer na mesa. Queridos, Satanás tira isto e ele implanta uma nova visão. E ele diz para você: se você aderir a uma nova visão, você vai continuar no que Deus te deu e vai implantá-la dentro. Mesmo com angústia de morte. Leia. Verso 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Ele não sabia disso, continua. Verso 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: mesmo já está sem o cabelo, sem aquele pacto, olha o que ele falou, olha com o que ele contava para entregar o segredo da morte e da vida dele. Olha: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. E perdeu a visão, saiu cego. Exatamente ao contrário. Queridos, porque nós encontramos muito crente onde dizemos: nós estamos 2 dias antes da cruz, Jesus está voltando, a mudança final vai acontecer agora. Eu sei, eu entendo. Não, vamos orar. Não, eu sei, mas depois deixa eu... tem uns projetos aqui, sabe? Mas você vir a Deus, abraçar a causa, pegar no arado. Não, eu na minha igreja vou até no domingo, fico na porta ali, eu sirvo, sabe? O sangue de Jesus tem poder. Está aí. Ficou sem visão. Estava muito acostumado a viver com o poder, a prosperidade, o conforto, a autoridade, a honra. O nome Sansão era o nome que Deus lhe deu de graça. Se acostumou.
Vou continuar vendo a minha nova visão dentro daquilo que é de Deus. Quando ele entregou o cabelo, ele estava dizendo: agora eu como da árvore que está dentro do jardim, e eu vou viver minha visão dentro do jardim. Além de Sansão, temos Eli, que conhecia padrões de conduta de um servo de Deus. Ele tinha uma visão muito clara, nítida a respeito de como Deus é santo, como a obra de Deus é coisa séria. E a Eli, por nascimento, todo mundo diga por nascimento. Ouvi poucos. Por nascimento. Porque é isso que eu quero registrar na tua mente hoje. Por nascimento, porque você aceitou Jesus, é que recebeu poder, unção, promessas, autoridade, proteção divina, Espírito Santo, irmãos em Cristo, pastor, Bíblia, tudo passou a ser vivo na tua vida, de uma hora para outra. E aí começou a menosprezar isso. E de repente foi apresentada a ele, na frente dele, incontestável, inegável, uma outra visão, dada por Satanás, que veio dos próprios filhos, pegando as moças que vinham tentar servir lá na porta, e eles dormiam com ela, faziam prostituição, e toda a nação vendo, e ele vendo. Pessoas trazendo oferta para ser perdoadas por Deus, porque elas estão carentes de receber o favor de Deus, e eles brincando com a oferta, mexendo assim, pondo um tridente, Satanás mesmo, pondo e falando: me dá isso aqui, que essa já está no ponto que eu gosto, já vai lá e come, sendo que eu falar que toma sua cervejinha lá no fundão. Foi apresentada para Eli uma outra visão no jardim do Éden, naquilo que ele recebeu de graça. Foi apresentada uma Dalila para Eli dentro do Éden, onde Deus o plantou. E ele aderiu à nova visão, porque ele achou que vai dar para fazer as duas coisas juntas: a podridão, a porcaria, o jeitinho lá que se dá, e o conforto do reino que me oferece por ter nascido como levita. E essa brincadeira lhe saiu muito mais caro do que ele imaginava. Queridos, o que mais me pasma na Bíblia é como a história se repete, e nós ainda caímos nela nos dias de hoje. Quanto crente cai nessa brincadeira no ano 2018? Como pode? Com tanto indício de alerta. 1 Samuel 2, 28 a 30, você vê Deus trazendo uma sentença, dizendo a Sansão: Eli, não é nada disso. O que você acha que é permanente por ter recebido de graça, já foi. O que você acha que é prosperidade garantida por você nascer aí, também já foi. O que você acha que é honra de descendência, também já foi. Leia. 1 Samuel 2, a partir do 28. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que me fizessem na minha morada? E tu, por que honras aos teus filhos mais do que a mim? Para tu e ele vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Deus fala para Eli: você está se engordando da prosperidade que eu providenciei para você só de nascimento, em cima da nova visão que te foi oferecida, pensando que a coisa vai dar certo. Não vai. Continua. Verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. E no versículo 32, verás o aperto da morada de Deus. Queridos, essa pregação hoje é para lembrar a todos nós, que agora entramos em Pedro e Judas, é para nos lembrar que com Deus não se brinca. E o nosso modelo não é crente que está brincando de igreja. Eu tenho modelos na minha vida, eu preciso de modelos, eu preciso de pessoas em que me exemplar. Olhar para um homem de Deus como Luiz Quiliró, está com 99 anos de idade, está puro, intacto, para Deus. Uma trajetória no reino de Deus, e nunca foi um vagabundo, um cheio de escândalo nas costas, nunca foi um sem vergonha, nunca foi um Eli, sei lá o que, um Salomão da vida.
Mas meu modelo não é carinha que está prosperando e não quer nem saber que Jesus está na porta já. O meu modelo, queridos, não são esses que estão aderindo a novas visões para engordar a alma. Meu modelo continua atrelado a pessoas que estão dizendo: Jesus está voltando e esta terra vai acabar a qualquer instante. Desse mundo não tem mais nada para tirar. Diga isso à voz alta: desta terra não se espera mais nada. As carruagens já estão no céu, nos esperando. Já estamos indo. Volta, Senhor Jesus. Aplaude Ele, aplaude. Aplaude. Porque a visão do dilúvio de Noé funcionou e Noé foi salvo. Você tem na Bíblia, entrando em Pedro propriamente dito, você tem nos 2 dias antes da cruz, você tem 2 personagens. Esses se destacam. O resto, glória a Deus, está ali, mas 2. Você tem Judas e tem Pedro. Se você olhar os 2 dias antes da cruz, você vai ver esses 2. Judas, porque ele traiu. Jesus se dirigiu a Judas, falou: ele vai me trair, toma aqui o pão molhado, vai. Jesus libera Judas. Jesus chama Judas, como o meu filho falou aqui, de amigo na última hora. Com certeza, esse Judas, para quem não sabe, ele era quem cuidava das finanças. Com quem em 12 pessoas, um grupo de 12 pessoas, mais vai tratar no grupo? Com o chefe e com o financeiro. Tudo que você quer comprar tem que se dirigir a Judas. Tudo que quer fazer tem que ver com Judas, se tem condições. Tudo que você arrecada, porque quando Jesus pregava, muita gente não sabe disso, a coleta era feita e as pessoas investiam. Muita gente não sabe disso. Isso ia para a mão de Judas. Então Judas era as pessoas, Pedro e Judas, era com quem mais se tratava no grupo. 3 anos do maior convívio no grupo é com Judas e com Pedro. Por isso que quando chegamos nos 2 dias antes da cruz, se trata desses 2 elementos. E aí você tem um Judas que o diabo lhe diz: você, Judas, se acostumou. Eu tenho uma nova visão para você dentro dessa que Deus te deu de graça. Dentro do chamado que esse Jesus te deu, eu tenho mais uma coisa que vai facilitar muito. Judas, vê lá quanto é que Jesus vale para você. Aí um vai te dizer: não, eu tenho, Jesus vale para mim, além de salvação, além de amor, prosperidade, etc. Ele vale uma grande empresa de geladeiras. Mas é marca decente, tá? Não é coisa que quebra em um ano, não. Aí você começa a encontrar alguns crentes falando quanto Jesus vale, desde que não seja o chamado que Deus mandou fazer. Quando Judas vai lá e recebe as 30 moedas de prata e vem e chama Jesus de mestre, de amigo, de querido, de com beijo, e Jesus lhe diz: amigo, com isso você me trai. Certamente a Bíblia diz que o diabo ainda estava na terra ativo e estava em Judas. A Bíblia diz que Jesus viu agora o diabo em Judas, dentro. O diabo falando dentro de Judas, com certeza, o golpe é o mesmo. Mesmo com essa riqueza toda, você vai continuar vivendo, porque Ele te chamou, porque Ele te passou poder, unção, te deu promessas. Você vai viver aí. De repente Judas, a muitas duras penas, descobriu que quem comigo não ajunta está espalhando, que não é para mim, já é meu inimigo mesmo, que não me serve, já está na mão de Satanás, mesmo sendo meu discípulo, mesmo na minha igreja, mesmo no meu reino. Judas viu tamanha amargo fruto da sua decisão, que no seu intelecto humano não cabia mais nem arrependimento. Foi lá e um livro da Bíblia diz: se enforcou, outro se precipitou. E aí vem uns Zé Ruela do mundão, dizem: está vendo que a Bíblia tem contradição? Não, não tem, querido. Essa era a prática no Oriente Médio. A pessoa queria se enforcar, pendurava numa árvore em cima de um precipício. Se a corda cai, como eu quero o golpe fatal, se ela cai, eu morro para baixo. Judas fez isso, pulou, e se a corda cai, caiu, morreu lá embaixo. As duas, se enforcou para o precipício. É isso aí. Queridos, Satanás não contou para Judas o que ele mesmo experimentou. Satanás não contou isso para Judas.
Satanás não conta para você quando te diz: eu tenho uma nova visão para você implantar dentro do que Deus já está te dando de graça. Ele não te conta o que ele, maldito, já viveu, essa criatura viu lá embaixo, chamada diabo, Lúcifer, Satanás, Beelzebub, Deus da mosca. Esse idiota lá de baixo, esse que tem pavor quando você diz: o sangue de Jesus tem poder. Esse que perde todo o poder dos seus demônios na terra quando você diz: é chegado o reino de Deus na minha casa. Diga: é chegado o reino de Deus neste lugar. Aplaude a Deus mesmo, aplaude. Aí você tem um Judas que tentou viver as duas visões, mas Judas também, coisa que não abordamos até agora, não abordamos no domingo passado, porque eu te mostrei como Pedro, e agora estamos entrando para terminar em Pedro. Pedro também viu Judas. Lembra domingo passado que eu te falei? Pedro viu a multidão que Jesus tanto se deu por elas, as mesmas falando: não, crucifica ele. Viu como todo mundo, então com certeza todo mundo está condenando esse Jesus. Eu devo estar errado em alguma coisa. Não vou pregar de novo, está no Facebook, Apeu e Samhalau, é a pregação, vai lá e ouve. Agora, uma coisa que eu não te mencionei semana passada, que é para hoje: ele viu Judas. Judas é o pilar principal da comunidade dos 12 discípulos. E ele vê exatamente o outro lado, esse falando: não, Jesus tem que ir na mão dos caras mesmo. Pedro estava acostumado, preste muita atenção, com a ascensão. Ele viu a ascensão do líder. Pedro viu Jesus quando Jesus está começando o seu ministério e está pronto para pregar para uma alma, para 2, para 5, para 20. Primeiro milagre de Jesus público dos peixes, só se pregou para quem estava naquela praia, que eram alguns pescadores, nada mais que isso. Mas Pedro foi se acostumando, a igreja diga: foi se acostumando. Pedro foi se acostumando a ver o Senhor Jesus dele crescendo na vida, só na crescente, subindo os degraus. Ele viu que o Senhor dele agora não prega só para 10, agora ele prega para 1000, para 5.000, foi crescendo, foi ficando famoso. Agora quem trata com Jesus não é mais sou eu, esse grupo. Agora ouvimos falar que até o rei Herodes está falando dele, mal ou bem está falando dele. Agora estamos vendo um dos grandes pilares da religião da época, Nicodemos. Ele está vindo falar com Jesus para aprender. Ele está vendo o chefe da sinagoga principal, Jairo, aos pés de Jesus. E ele vê que o milagre acontece, e Jairo vai para o chão, se dobra. Então ele só está vendo o crescente, ele não estava esperando o decrescente. Na visão dele tinha que subir, 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 porque está ficando famoso. Os relacionamentos, tudo subiu. Só que ele não esperava uma coisa: um decrescente tão repentino. E Satanás falou para Pedro, porque a Bíblia diz que era o diabo outra vez, estava solto, era ele que dirigiu todos os ataques. Começou a trabalhar com Pedro dizendo: 2 visões dentro do que você vive com Deus. Pastor, por que é que Pedro teve coragem de negar Jesus 3 vezes? Falando: não sou dele, não conheço e eu esqueço tudo que ele me ensinou. Porque ele, quando ele proferiu essas palavras, 100% eu não tenho medo de errar, não estava consciente do peso que aquilo trazia. Ele não estava lembrando naquela hora o que significa o jardim do Éden vai ficar desolado e toda a descendência será entregue a Satanás. Ele não estava na hora lembrando da parábola do filho pródigo. Ele não estava na hora de lembrando de Sansão, não estava lembrando de Eli. O trajeto 2 na Bíblia estava muito presente com Jesus, inclusive. O 2, não só Pedro e Judas, nos 2 dias antes da cruz, mas nos próprios 2 dias e na tarde da cruz, tem 2, um do lado direito de Jesus, um do lado esquerdo crucificado. Pedro
Pedro, quando ele falou, eu não conheço, eu nego, tal, ele adotou uma nova visão, porque ele não esperaria as novas consequências disso. Pastor, qual é o alerta para nós hoje? Se Pedro aderiu à visão que o diabo lhe ofereceu, e não a que Jesus lhe ofereceu, mas pastor, a visão que Jesus lhe ofereceu agora, ela é decrescente, ela é abandonada até por Judas, pelo segundo pilar. Ele está lá morto, está se arrebentando, está suando sangue, está sofrendo na cruz, está gemendo, está apanhando, estão blasfemando dele, estão jogando nele água para ele beber, dão água de vinagre para aumentar a dor. E você, pastor, não quer que ele negue, mas espera um pouco. O Senhor Jesus falou, a visão é uma, não são duas. Toda a igreja Casa Firme diz amém a isso. Jó falou assim, se com Deus está ruim assim, imagina com o diabo. Se no colo de Deus está essa guerra, imagina nas garras de Satanás. Filho pródigo, se você diz que está ruim com Deus assim, imagina debaixo da forca do diabo. Pedro esqueceu isso. E por isso que ele negou. Porque ele esqueceu o fruto daquela visão, da outra que lhe foi apresentada. Pastor, por que você diz que lhe foi apresentada? Porque Jesus falou, Satanás vai querer te peneirar, Pedro, e eu já estou orando para você. Ele falou, Satanás vai te peneirar. Peneirar é visão, para quem não sabe, é uma coisa que é colocada diante dos olhos assim, e aí você já não vê, você começa a ver conforme a coisa que foi posta aqui. A gente fala peneirar, o que Jesus está falando de furar os olhos. Ele vai furar teus olhos. Ele vai querer furar teus olhos, Pedro, para você não ver mais nada, para você ficar cego, andar às cegas. Então o diabo chegou para Pedro e falou, rapaz, você está vendo um decrescente tão grande, igreja vazia, o pastor já não usa perfume, quer saber, está na hora de você implantar a tua nova visão dentro disso aqui. Mas isso é uma coisa que vai ser entre nós dois, impossível. Pastor, termina para mim então como seria uma visão gloriosa que muda toda essa pregação. Você sabe como é que eu encerro a pregação hoje? No próprio ato da crucificação. O Senhor Jesus tinha do lado direito um crucificado, do lado esquerdo um outro. A Bíblia já diz que direi aos que estão à minha direita, vinde para o meu Pai, para o reino, vinde, são meus. À esquerda não te conheço. São pessoas que podiam me servir e não quiseram. Ele tendo dos dois lados dele, pessoas que são do reino de Israel, da onde ele nasceu, consideravelmente em figura, deveriam ser dele servindo a ele. O da esquerda, apesar de tanta agonia e dor, isso que me choca. A pessoa está agonizando, a morte da cruz é uma agonia, e a maior delas é a asfixia do pescoço, do cérebro. Porque você não consegue sustentar a cabeça, que é a parte mais pesada do seu corpo. E você começa, e a pessoa, você não, a pessoa começa a cair assim, e começa a sofrer a asfixia. Além de toda a dor que ela está sentindo, e vendo a vida dela devagar indo embora, ela tem que fazer força para manter a cabeça firme. Eles não amarravam a cabeça. Então isso é um exercício infernal para quem estava na cruz. E a pessoa começa a entrar em delírios, porque à medida que a oxigenação vai ficando cada vez mais escassa, a pessoa vai ficando em delírios, ela já não vê nada, já não entende nada. Chega uma hora, ainda está em vida, você fala, não te olha, mas não consegue responder. E o que mais me admira é que o cara está nesse estágio, e ele consegue ainda fazer chocarrice. O que está à esquerda consegue fazer chocarrice. Os dois estão no reino. Para quem não sabe, isso é fato. Se você está aqui, se você está à direita de Jesus, ele está à tua esquerda. Faz o teste, depois faz com calma. Você vai ver que eu não estou dizendo, olha, não cheirei cola antes de te falar isso. Olha para um objeto do teu lado de cá, você vai enxergar de um jeito. Olha para um objeto do lado esquerdo, você vai ver muito mais. Faz o teste. Depois faz o teste.
Aí você vai falar, pastor não estava, olha, nunca foi médico na escola, era um imbecil, mas descobriu essa. Quem estava à direita de Jesus tinha maior clareza da visão. Quem estava à esquerda de Jesus, olhando para o lado direito, tinha menor visão. E aí o cara que está à esquerda, olha a frase que ele consegue dizer. Estamos terminando aqui. Eu cortei algumas coisas por causa do horário, mas no estudo, no esboço, vocês vão ter muito mais coisa, também. Vamos para Mateus. Pronto, estou pulando algumas coisas, mas me dou por satisfeito. Vamos para Mateus, para Lucas, capítulo 23, versículo 39. Olha o que o cara, nesse clima, nessa agonia, Lucas 23, 39, olha o que ele consegue dizer. Lucas capítulo 23, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O cara está asfixiando nesse estado terrível, ele ainda acha forças para fazer chocarrice. Mas o do lado direito, os que estão à minha direita, não é à toa que estava do lado direito. Isso você lê em livros apócrifos, que fala estava à direita. Você não vai ver na Bíblia, mas está em livros apócrifos sérios, não de brincadeira, dizendo ele estava à direita que falou isso. Ele, apesar de toda a dor que ninguém está atravessando aqui, apesar de toda a falta de esperança que ninguém está atravessando daquele jeito, apesar de toda a falta de raciocínio em dias, que ninguém está nesse estado aqui de guerra infernal, o que me admira, ele ultrapassa Pedro e todos os demais. Ele está naquela agonia e ele ainda consegue ver em Jesus a visão correta. Aplaude a Deus pela vida dele. E ele consegue proferir tais palavras. Olha as palavras que ele profere. 40 a 43, terminamos aqui. 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este homem mal nenhum fez. Foi mais nobre, mais sábio, teve mais visão que o próprio Pedro. Aquela cruz, daquela crucificação. Continua. 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aplaude a Deus, aplaude. Qual é a lição, queridos? Com essa frase, esse homem entrou numa colheita que nunca mais lhe será tirada. Termino com essa frase. Qual é a lição para hoje? Não importa o que eu estou vendo com Cristo, eu já sei que outra imagem é 1.000.000 de vezes pior. Não há lugar para duas imagens para servir a Deus, é uma só. Mas e se for Jesus crucificado? Não quero saber o que eu estou passando. Eu ainda sei que meu Redentor vive e vai entrar no reino dele e vai me puxar junto. Aplaude o teu Deus, aplaude. Não importa o que muito crente por aí diga, eu ainda tenho visão única que o Espírito Santo plantou em mim. O Senhor Jesus está voltando. Essa terrinha aqui está por um fio. As carruagens já estão na divisa do terceiro céu para nos buscar. E o avivamento vai chegar antes. E eu, como pai desse ministério, digo: e casa firme está mergulhada do fio do cabelo aos pés, da base dela de construção, quando ela nasceu, até o telhado, no que ela prega para todo mundo ouvir. Ela é a igreja de avivamento. E nós vamos fazer a glória de Deus se manifestar na terra. O ladrão da cruz teve mais razão do que Pedro, mas glória a Deus que Pedro se arrependeu.
Glória a Deus pelos crentes que vão se arrepender e vão dizer: me abençoa, eu peço perdão a Deus por toda a besteira, toda a chocarrice que eu fiz, porque eu quero ainda servir a Deus. E você vai impor as mãos e a glória de Deus vai passar. Quantos querem servir a Deus? Levante a tua mão, diga comigo: Senhor Jesus, eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa estamos a serviço do Senhor. Peço perdão se tenho adotado outras visões. Peço perdão se me acostumei demais com as excelentes coisas do Senhor. Hoje eu tomo a minha posição. Eu sou teu servo, eu sou filho de Deus, eu sou teu ungido. Enche-me, Espírito Santo, e usa-me neste avivamento para a tua glória, em nome de Jesus. Senhor, reveste todos esses do poder do que foi pregado hoje, e a tua glória cubra as suas vidas. Levanta todos, Espírito querido, eu estou implorando ao Senhor, anote o nome de cada uma que estão aqui hoje, por favor, Espírito amado, anote os nomes deles para que nenhum se perca. Limpa a visão de todos eles para que ninguém engane eles, para que ninguém venha com conversinha tirar eles da frente da tua cruz e do que virá. Pai, eu peço perdão por qualquer coisa que nós tenhamos brincado, falhado, por incompreensões da casa firme que tenham nos atrasado, e eu invoco a tua glória nesse lugar sobre tudo. Clamo ainda, Espírito Santo querido, nós ainda cremos na chegada do avivamento. O Senhor é bem-vindo para estalar, para estralar, para estourar a primeira fagulha do avivamento para a nação neste lugar. Se o Senhor desejar isso, o Senhor tem um cenário pronto, o Senhor tem uma plataforma de soldados do avivamento pronta. Libera o teu poder. Estamos prontos para correr com a fagulha, para correr com a chama, sacudir o inferno nas nações e dizer: Jesus Cristo é real, tem poder e usa seus servos para manifestá-lo. Bem-vindo de volta para nos buscar, Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra, de hoje para todos sempre. Amém, amém.